Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao nosso encontro de hoje com uma pequena prece de abertura, pedindo a presença do Mestre querido, agradecendo aos trabalhadores, esses irmãos que estiveram muito antes de nós chegarmos aqui, preparando o ambiente para nos receber. Que sejam bem-vindos também todos os amigos desencarnados, que assim como nós encarnados, vêm para o encontro da tarde, em busca de um pouco de esclarecimento, um pouco de consolo e lucidez. Mestre querido, nos abençoe nesta tarde, nos abençoe em nossas atividades individuais, em nossas atividades coletivas, familiares, profissionais, em tudo o que envolve a nossa existência. Pedindo também aos mentores amigos que aqui se encontram, que possam nos ajudar a facilitar a compreensão dos ensinamentos que serão aqui trazidos, através da mensagem do Evangelho da Tarde, que possamos compreender com clareza, passar com bastante facilidade e objetividade, e que o nosso campo mental esteja preparado, e que o nosso esforço, a nossa vontade de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com o Evangelho de Jesus possa se fazer presente em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Senhor Jesus. Que assim seja. Boa tarde a todos. A lição de hoje é a 24 e se encontra no livro Vinha de Luz. Vinha de Luz é uma psicografia do Chico, né? É uma psicografia do Chico ditada pelo Espírito Emmanuel. Às vezes a gente confunde, né? Dá um branco. Não é? Como vocês sabem, eu gosto de ler a epígrafe sempre da lição, né? E hoje eu trouxe aqui a passagem, porque achei que valia muito a pena a gente fazer aí a correlação da lição com um aprofundamento um pouquinho maior da passagem. Então, como eu disse, o título, a lição é 24 e o título No Reino Interior. A epígrafe é uma fala de Paulo aos Romanos, está no capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Aí o Emmanuel começa a lição falando que sempre existe uma necessidade muito grande de transformação coletiva. Porém, toda transformação acontece de uma forma muito difícil e vagarosa. Quando a gente tem que mudar algum hábito nosso, algum pensamento que a gente já tem de vários anos, algum costume, será que acontece alguma coisa parecida com a gente ou não? É difícil e é vagaroso, não é? Mas é preciso esforço e tentar fazer as transformações necessárias, não é? Então, Emmanuel já começa a lição falando que quando se pensa numa questão de coletividade, sempre é mais difícil esse processo. Porém, na sequência, ele fala que o espírito individual, ele tem em si um reino interior de sentimentos e de raciocínio. E ele fala assim: cada espírito possui seu reino de sentimentos e raciocínio.
ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Aí agora eu vou fazer aquela leitura que eu comentei com vocês e depois a gente tenta compreender um pouquinho mais. O título na passagem citada por Paulo aos Romanos chama-se Amor pelos Fracos. E Paulo diz assim: acolhei o fraco na fé, sem querer destruir suas opiniões. Olha que importante que é isso, hein? Porque muitas vezes a gente não aceita opiniões contrárias àquilo que a gente entende que é o correto. Então ele fala: acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões, sem bateção de boca, né? Sem constrangimentos. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze aquilo que não come, e aquele que não come, não condene aquilo que come, porque Deus os acolheu. Quem és tu que jamais o servo? Quem és tu que julgas o servo alheio? Essa é uma parte da lição. Aí eu vou pular um pouquinho. E lá na frente, isso aqui estava logo no capítulo 14, versículo 1. Aí eu vou para o capítulo, continuar no 14, só que eu vou para o versículo 12, que vai chegar no 19, que é a epígrafe do Emmanuel. Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Como se ele estivesse dizendo que nada está perdido e que nada é errado, que nada é impuro em si. Então ele está querendo dizer que todas as opiniões aqui, independentes de ser compatíveis com a nossa opinião pessoal, estão corretas. Só que cada um tem um tempo de apurar, né, os seus conhecimentos. Então, opiniões, independentes do que elas sejam, elas são válidas, né? Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica constritado, já não procedes com amor. Não faças parecer, por causa do teu alimento, alguém que pelo Cristo morreu. Chegando no final, que o vosso bem não se torne alvo de injúrias, porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebidas, mas é a justa paz e alegria no Espírito Santo. Quem desta maneira serve a Cristo, torna-se agradável a Deus e aprovado pelos homens. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Então, ele diz aqui que toda opinião é válida e importante, independente da gente considerar que seja certo ou errado. E ele traz aqui algumas dicas do nosso comportamento, que a gente não deve causar críticas, injúrias, desconfortos, porque encontramos opiniões que se contrapõem às nossas próprias opiniões, ou aquilo que a gente já entende como sendo certo. A gente precisa entender que cada um está num momento diferenciado. Mas a gente também pode tirar desta lição, quando ele fala que cada qual possui o seu reino interior e que alguns têm sentimento e raciocínio, ação e reação,
possibilidades e tendências, pensamentos e criações. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Que cada um de nós damos um valor e um sentido a tudo ao que nos acontece. Às vezes, acontece uma situação muito semelhante com duas pessoas. Porém, cada uma delas vai ter uma ação e uma reação totalmente diferente uma da outra. Por exemplo, se a minha mãe ou alguém muito próximo de mim venha a falecer, e eu já tenho ali uma certa idade, já tenho os meus 50, 60 anos. Para mim, vai ser uma dor muito grande, mesmo passando pela experiência de já ter uma certa idade, de já ser adulta, não precisar tanto mais dos meus genitores, mas o fato de deixar ir alguém que é muito caro ao meu coração é muito doloroso. Então, pode ser que alguém de fora olhe para uma situação e fale assim: ah, mas é normal, faz parte da vida, para alguém que está de fora da situação. Mas para mim, que estou perdendo a minha mãe, que estou perdendo o meu pai, é muito difícil. Então a gente, enquanto está de fora de uma situação, mesmo nós que já temos alguns conhecimentos, já entendemos algumas coisas sobre a vida após a morte, a gente precisa se colocar no lugar daquela pessoa e pensar que talvez ainda seja uma dor muito profunda perder ao pai ou à mãe. E se nós não tivermos ainda passado por essa experiência, é aí que a gente tem que se policiar mais ainda, né? Porque nós ainda não passamos por essa experiência. E aí, às vezes, também a gente encontra situações, por exemplo, de dois filhos, irmãos, que perdem os pais, ou a mãe ou o pai. Um dos irmãos sente as dores do luto, passa por aquilo e segue em frente. Mas o outro irmão tem muita dificuldade e ainda se mantém muito sofrido e muito dolorido, às vezes por muitos anos, por causa daquela perda. Então, é aqui a exemplificação do que o Emmanuel trouxe. Cada um tem uma forma diferente e muito subjetiva, muito particular, de reagir ao que lhe acontece. Então, a importância da gente perceber que tudo que vem, que tudo que chega até nós, quem faz a leitura do que acontece somos nós mesmos. Então, essa explicação de Emmanuel nos dá uma certa noção de que não existe um Deus vingativo, um Pai punitivo, que está escolhendo quem deve sofrer e quem não deve sofrer. Mas é como se ele nos desse algumas dicas de que muitas vezes o que sofremos e como sofremos depende muito mais de nós mesmos do que de uma imposição vinda de algo externo, vinda até desse Pai Criador. Porque se nós entendemos que Deus é um Pai Criador de bondade e perfeição, tem alguma coisa errada quando a gente pensa que nós não merecemos aquilo que Deus nos mandou, né? Então, a gente tem a figura de um pai punitivo, né? Até de um padrasto, aquele severo. Lembrando que muitos padrastos são, às vezes, muito mais representativos e muito mais amorosos do que pais biológicos de sangue, né? Mas aqui a ideia é que a gente quebre esse paradigma, que a gente veio para essa existência para o sofrimento e que o sofrimento é um vetor da nossa transformação. E que existe algo externo que está nos condicionando a um determinado sofrimento.
Na verdade, tudo o que nos acontece, muito é daquilo que a gente deixou para trás. E de acordo com as leis universais do universo, ou para outros as leis naturais de Deus, nós precisamos colocar em consonância, em equilíbrio, tudo aquilo que a gente causou de equívoco no passado. Pode ser nesta mesma existência ou em existências passadas. Com esse pensamento, se nós olhamos para tudo que nos acontece, para o sofrimento presente, nós agimos nesta existência com resiliência. O que é agir com resiliência? É aceitar o sofrimento presente com Jesus no coração. Quando eu aceito e olho para tudo aquilo que chega até a mim com resiliência, com aceitação, não uma aceitação de só aceitar sem questionar, mas esta resiliência de ter alegria no coração, de mesmo estar passando por situações controversas e dificultosas, a gente tem a certeza de que passamos porque é necessário nos realinharmos para que no momento futuro nós tenhamos uma vida mais tranquila e mais serena. Quando a gente olha para tudo que nos acontece com este olhar, com um olhar da aceitação no coração, a aceitação de Jesus no coração, as provas, né? Ou as expiações, aí não vamos entrar em conceito nem de prova nem expiação, porque está no Evangelho esses conceitos, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos. Mas tudo o que nos chega de uma forma mais fácil da gente lidar e da gente absorver na nossa existência presente. E aí a gente tem uma certa serenidade e tranquilidade para passar pelas provações da vida. Quando a gente não aceita, né, ou quando a gente vai contra ao que nos acontece, o sofrimento torna-se maior, né? Então, de qualquer forma, nós temos que ajustar tudo o que é necessário para entrar em equilíbrio com essas leis universais. A escolha é nossa de como nós iremos levar a nossa existência adiante. Se a gente vai levar pela resiliência, pela essa aceitação e pelo Cristo no nosso coração, né? Ou se a gente vai passar por essa experiência presente com a desmotivação, o desânimo, a não aceitação e um sofrimento ainda maior do que a gente já está passando e já está vivenciando. Então, não é que vem de uma mão exterior, né, um Deus vingativo, um Deus punitivo, né, mas é uma lei universal porque a gente precisa estar em consonância com essa lei. E nós escolhemos como nós queremos nos alinhar a esta lei. E também, aqui a lição, ela traz a importância da nossa autoaceitação do que nos acontece, como eu tenho falado aqui, mas também no sentido da nossa própria autoproteção. Como? A importância de nós trabalharmos as qualidades da nossa própria alma. Que tipo de qualidades são essas? Trabalhar em nós a gentileza, trabalhar em nós a humildade, trabalhar em nós a aceitação, trabalhar em nós a bondade e a compreensão em tudo que nos acontece. Quando nós olhamos para estas qualidades que já temos e exercitamos na nossa vida prática, a sintonia daquilo que a gente atrai passa a ter uma qualidade melhorada. Mesmo passando por situações difíceis e dolorosas, é importante
que nós trabalhemos em nossa essência, no nosso espírito, as questões virtuosas que já adquirimos. Ou se ainda não adquirimos essas questões virtuosas, a importância da nossa autoproteção, de buscar exercitar as qualidades da nossa alma e cada vez mais burilar isso na nossa essência. Quando estamos preocupados com estas qualidades, automaticamente estamos nos autoprotegendo, atraindo a presença dos espíritos amigos, dos protetores individuais, dos mentores da casa. Como é fácil a gente compreender os ensinamentos do Cristo quando estamos aqui neste ambiente, porque foi um ambiente preparado, está repleto de espíritos amigos, trabalhadores do bem e da luz, que nos ofertam esta energia equilibrada. O grande desafio que nós temos em nossas mãos é manter tudo o que recebemos nesta casa quando saímos deste ambiente. E aí levamos para a nossa vida prática, para a convivência com aqueles que estão no nosso lar, com aqueles que estão no nosso ambiente profissional, com aqueles que cruzam a nossa existência no supermercado, no trânsito, no transporte público, em tantos outros ambientes. É esta importância da autoproteção que nós precisamos buscar. Como que a gente percebe se estamos realmente agindo em prol a favor de nós mesmos? Quando nós nos preocupamos com o nosso autoconhecimento. Quando a gente avalia aquilo que pensamos, avalia aquilo que fazemos, avalia aquilo que sentimos, verdadeiramente e constantemente, nós somos capazes de avaliar se tudo aquilo que nós estamos doando vem de encontro ao que eu estou recebendo. Porque nós não recebemos, desculpe o termo que eu vou usar, um tapa na cara gratuitamente. Muitas vezes, todas as situações constrangedoras que se nos apresentam a nós não são de graça. Elas vêm porque nós estamos deslizando em algumas áreas. E nós só vamos perceber isso não é com a ajuda do nosso mentor, não é pelas mãos de Jesus, nem pelas mãos desse Pai Criador. Quantas vezes nas nossas orações diárias nós pedimos para que Deus nos ajude? Mas o pedido deveria ser ao contrário. O pedido deveria ser: Senhor, faça com que eu perceba aquilo que eu cometo de erro, aquilo que eu não percebo em mim mesmo, mas que machuca os meus semelhantes. Senhor, permita que eu transforme em mim mesma os meus hábitos que estão equivocados, a minha inércia diante de mim mesmo, a dor que eu lamento porque eu mesma me ponho em busca desta dor, porque não faço as transformações necessárias, não reflito diariamente em tudo aquilo que eu fiz de bom e tudo aquilo que eu posso melhorar na minha vida prática. Jesus não estava nos templos, nas universidades, estudando ou somente fazendo leituras. Poucas foram as vezes que Jesus foi de encontro a si mesmo ao deserto. Jesus estava nas praças públicas, ele estava com os leprosos, com os doentes, com os necessitados,
conversando, dialogando, ensinando tudo aquilo que já sabia. Assim como Sócrates, muito antes dele, também fazia isso. O grande erro de Sócrates, que levou à condenação, foi porque Sócrates dizia a todos que era importante o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo. Isso foi o grande erro de Sócrates que o fez chegar a tomar a cicuta, o veneno que tirou a sua vida. Jesus foi condenado porque ele estava diante de nós, estava conosco, nos ensinando o que era o melhor a ser feito. E ainda ele continua diante de nós, através das bênçãos que os espíritos amigos, por exemplo, nos proporcionam todos os dias. Mas não são os nossos mentores, não é o nosso anjo da guarda que vai ter que fazer a transformação que eu tenho que fazer em mim mesmo. Quando nós vamos a um médico e ele nos dá o medicamento, não é o médico que toma o medicamento. Ele receita o medicamento, mas quem tem que levar o exercício para casa e fazer as mudanças de hábito e tomar a medicação sou eu. Então nós temos que, diante das nossas necessidades individuais, buscar a nossa autocura, a nossa autoproteção. E se fizermos isso com dedicação e com louvor, nós nunca estaremos desamparados. Encerrando as ideias do capítulo e o estudo da tarde de hoje, eu finalizo com a leitura final do parágrafo. Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando a paz, colherás a harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. E aí, tem uma outra frasezinha aqui bem interessante, que é a seguinte: é no lugar onde nós nos encontramos, com os recursos que nós temos, com aquilo que está diante das nossas mãos, do nosso olhar, com aqueles que comungamos na vida prática, que podemos verdadeiramente edificar e trabalhar o nosso reino interior. Como se Jesus nos dissesse: tudo que vocês precisam foi posto diante de ti, chegou diante de ti de uma forma gratuita. Tudo que nos acontece naturalmente e que chega de forma natural, vem para nós e vem da forma correta. Então, não existem equívocos, não existem vazios, não existem acaso. Tudo que está de forma correta diante de nós. Basta que nós possamos mudar o nosso olhar para que a gente deixe de entender que é o sofrimento que nos transforma. Não é o sofrimento o vetor da nossa mudança. O vetor da nossa mudança é o nosso querer transformar a nós mesmos, burilar a nossa essência, aquilo que nós já somos enquanto seres de Deus, que fomos criados simples e ignorantes e temos como objetivo chegar à nossa melhor condição. Então, que nós possamos hoje ser melhores do que ontem, para que amanhã possamos ser mais felizes do que hoje. Encerro assim nossa tarde de hoje, o tema que foi trabalhado, agradecendo aos espíritos amigos por tudo aquilo que foi ofertado, através da energia que foi preparada, através da lição que foi trabalhada,
através da presença dos espíritos de luz que aqui se encontram conosco, através dos irmãos desencarnados que gostariam tanto de ter a mesma oportunidade que nós encarnados temos nesta presente existência. Tantos deles gostariam de ter a oportunidade de ter o corpo de carne para poder fazer as transformações que deixaram para trás. Que nós, enquanto encarnados, possamos olhar para a nossa existência como uma grande oportunidade de melhoria e que no futuro nós possamos estar bem melhores do que hoje estamos. Que possamos voltar para os nossos lares, bem melhor do que chegamos nesta casa de oração, nesta casa de luz e de amor. E que tenhamos sabedoria, reflexão e cuidado para conosco mesmo, para que possamos ser capazes de manter tudo o que recebemos energeticamente dos irmãos amigos ao longo desta semana. E que na próxima semana possamos nos encontrar com a mesma motivação de aprender, de nos transformar e de nos melhorar, para que sempre possamos ser amparados por Jesus e por toda a espiritualidade amiga. Obrigada, mestre querido, por mais esta tarde de encontro, por sentir a tua presença em nossos corações, por tudo que esta existência nos oferece e que possamos estar sempre contigo em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a ti, mestre querido.